Vamos começar então com uma palavra de oração. Eu vou pedir que o Sandro faça uma oração para nós. Sandro, agradecendo a Deus pela oportunidade de nós adorarmos Ele. Amém. Irmãos, aqueles que puderem ficar em pé, vamos adorar o nome do Senhor com o hino de número 102 do Voz de Melodia, Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Amém? Podeis sentar. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Nós faremos uma leitura sucessiva. Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22. Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22. Aqueles que encontraram, vamos fazer essa leitura. Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22. Então, eu vou ler o primeiro e os irmãos que sentirem no coração vão lendo até chegarmos no 22, tá bom? E diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto.
Amém, irmãos? Um dos versículos aqui que mais me chama a atenção é o versículo 18, que ele diz, olha, porque por ele, ou seja, por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então isso é um privilégio que nós, como igreja, temos de chegar então até o trono da graça do Senhor. Amém? Então, desse mesmo modo, todos sejam bem-vindos e nós temos alguns avisos para relembrar das programações da nossa igreja, irmãos. Não vamos esquecer, quarta-feira, o nosso culto de oração tem sido uma bênção, Deus tem abençoado e Deus tem respondido às nossas orações. Às vezes não é aquilo que nós queremos, mas Deus tem respondido. Às vezes dói no nosso coração algumas coisas que vão acontecendo, mas Deus tem respondido. E às vezes nós não entendemos a vontade dEle, mas Ele tem respondido. Então vamos continuar orando como igreja, vamos continuar orando como família, porque sabemos que a vontade de Deus é feita quando oramos para Ele de acordo com a sua vontade. Amém? Irmãos, também não vamos esquecer, eu vou lembrar os jovens, dia 26, às 19 horas, terá o Confra Jovens lá em Catalão, em Goiás, lá na igreja do pastor Glauco. Então, vamos participar, vamos incentivar uns aos outros para nós crescermos e continuarmos crescendo ali. As irmãs também, não esqueçam, dia 1º/5, lá na Igreja Batista Regular Emanuel, que é a igreja do pastor Glauco, do pastor Olavo, vai acontecer então o encontro regional de mulheres aqui em Uberlândia, de Uberlândia e região, tá bom? As irmãs que eu já fiquei muito contente, né, quando eu fiquei sabendo do feedback, que praticamente todas as irmãs da igreja já estão matriculadas, então isso é muito bom. Então vamos continuar incentivando para nós continuarmos crescendo também. Um aviso que nós temos que é as conferências da nossa igreja. Nós viemos avisando já há algumas semanas, alguns meses, e parece que voou, né? Já é na semana que vem, já nós temos aí a conferência de aniversário. Hoje pela manhã, depois da escola dominical, aqueles que estavam aqui, nós saímos para entregar os convites, tivemos oportunidade de conversar com pessoas, então vamos orar para que esses convites e essas conversas que nós tivemos surtam efeito e as pessoas ouçam a palavra do Senhor e venham a se converter. Então do dia 18 ao dia 20, nós teremos as conferências de aniversário da nossa igreja e coincidiu esse ano de ser também no período da Páscoa, né? E que é justamente o tema a Igreja por quem Cristo morreu. E Cristo morreu na Páscoa para o quê? Salvar as nossas vidas. E a vida de quem? Da sua igreja. Então vamos orar para que seja uma bênção e que Deus possa usar o pastor Bill para trazer essa palavra a nós. Então na sexta, no sábado e no domingo começará às 19h30 e no domingo pela manhã às 9 horas. Logo após a escola dominical, nós teremos o almoço em conjunto aqui, né? Então todos os irmãos são convidados, e não só convidados, mas convocados a participar das programações completas, desde sexta até domingo à noite, tá bom? Sim. Uhum. Então, aquilo que você vai almoçar em casa, então você já traz e acrescenta para a gente poder fazer uma coisa completa, né? O almoço comunitário. Também seria interessante, né? Então vou falar, então, deixar para a irmã Tutu, as irmãs, então, conversa com a irmã Antonieta, já deixa ali a listinha, já conversa o que precisa para a gente poder trazer e fazer um almoço completo, certo? Então, tá bom? Então, vamos todos participar juntos, que vai ser uma bênção muito grande. Irmãos, vamos novamente cantar, nesse momento, vamos ficar sentados mesmo, nós vamos cantar o hino de número 37 do cantor cristão Amor Glorioso. Mas vamos cantar com o nosso coração, lembrando, olha, que esse amor que nos foi dado foi pelo próprio Cristo. E olha o que o hino diz: buscou-me com ternura Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com o amor. Então eu vou dizer, nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor fez da mesma maneira. Então isso é um amor sacrificial. Ele não precisava, mas Ele fez por nós. Então vamos cantar com alegria, dizendo, olha, Jesus me buscou verdadeiramente, aonde eu jamais teria salvação.
Amém? Vamos cantar também Rompendo em Fé. Que isso seja uma verdade e não somente uma canção, né? Que seja de vida mesmo, que nós possamos romper em fé, sabendo que a nossa vida se revestirá do poder do Senhor. Nesse momento, irmãos, nós vamos ter a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Nós temos utilizado o texto de 2 Coríntios 8, versículo 7, na nova versão transformadora, que ela diz o seguinte: visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacasse no generoso ato de contribuir. Irmãos, nós precisamos contribuir por amor ao Senhor. E quando nós fazemos isso, a obra do Senhor é abençoada, as nossas vidas são abençoadas, não por barganha, mas porque Deus já prometeu isso com antecedência. Então vamos contribuir com os nossos corações, vamos dar ofertas ao Senhor para missões e também para que o trabalho do Senhor continue. Aqueles que gostariam de fazer dessa forma, temos o gasofilácio aqui ou o QR Code lá no final. Novamente, eu pedi à igreja perdão, eu esqueci de colocar aqui para a gente fazer o teste também no projetor, mas a partir de quarta-feira terá esse QR Code, tá bom? Irmãos, enquanto nós contribuímos, eu vou pedir que os irmãos fiquem em pé e nós vamos cantar o hino de número 111 do Voz de Melodia,
E aí esse é o tempo que nós temos para fazer as nossas ofertas e os nossos dízimos. E após esse momento eu vou pedir que o irmão Lamoniel faça uma oração agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos todos falar o versículo do mês juntos? Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Vamos falar mais uma vez? Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Podeis sentar agora nesse momento? Eu gostaria de perguntar aos irmãos se alguém já decorou. Hoje pela manhã, os que estavam de manhã, a gente até desligou o projetor e todos conseguiram falar. Alguém gostaria de falar sozinho? Franciele? 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Amém. Amém. Mais alguém gostaria de falar essa noite? Alguém que já decorou? Esse versículo é simples, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar falar todos juntos? Qual foi o botão que você usou? Esse aqui. Esse aqui. Olha, eu não sabia, mas uma coisa que eu aprendi com carta hoje. Então, vamos falar todos juntos? Vamos tentar falar? Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16.
Amém, irmãos? Então, é um versículo fácil de se decorar, né? Então, gostaria que todos falassem publicamente sozinhos. Então, vamos insistindo ainda para quarta e nas próximas semanas nós falarmos todos juntos. Nós vamos cantar mais um hino, irmãos. É o hino, a gente está utilizando esse hino como hino do mês pela manhã, mas nós queríamos colocar nessas primeiras semanas, porque ele vai ser o hino oficial das nossas conferências. Então eu espero que os irmãos já tenham aprendido. Aqueles que ainda não aprenderam, vamos aprender hoje, para nós cantarmos, não somente hoje, mas também nas conferências, tá bom? Então, da igreja, o fundamento, 504 do Inário para o Culto Cristão. Amém? Nesse momento, então, nós teremos a palavra do Senhor. E antes das crianças saírem e o pastor subir, gostaria então de nós termos uma oração para que Deus possa falar aos nossos corações através da sua palavra, tanto para nós como os adultos e adolescentes e jovens, como também ao coração das crianças. Então vamos orar ao Senhor? Pai, aqui na tua presença, nós queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, que transforme o nosso ser, que nos molde a imagem do Senhor Jesus Cristo, que haja salvação para aqueles que ainda não forem salvos e haja edificação para a tua igreja, e que o Senhor seja magnificado e sobre todas as coisas. É isso que nós pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então as crianças vão sair com a tia Franciele e com a irmã Glória, certo? E os demais com a irmã Antonieta, os juniores, né? Então só os adolescentes ficam, então as crianças e os juniores vão com a Franciele, com a irmã Glória e com a irmã Antonieta. E eu gostaria então de convidar, e a Carol, e gostaria de convidar então o pastor que nos trará a palavra do Senhor. Obrigado. Boa noite, irmãos. Então vamos abrir nossas Bíblias para Romanos 9, 4 e 5. Romanos,
capítulo 9, versículo 4 e 5. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu agradeço, Senhor, pela bênção de podermos estar aqui reunidos no Teu nome. Fale com o Teu povo, Senhor, que está aqui presente, e que o Senhor possa estar sendo, ó Pai, gracioso com todos nós. Obrigado, Senhor. Pedimos a Tua graça pelos irmãos que o Senhor trouxe e aqueles que não vieram, que o Senhor possa conceder-lhes a graça de poderem realmente estar aqui, ó Pai, nos próximos cultos. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vamos dar uma revisão naquilo que nós já vimos. Nós já estudamos aqui nesse versículo, esses 3 primeiras informações aqui, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória. Então nós já estudamos essas três coisas aqui. Lembra que nós, quando falamos que são israelitas, o significado deste nome, né? Fizemos a diferenciação entre um hebreu, um judeu e um israelita, certo? Depois nós falamos deles é a adoção de filhos. Isso quer dizer o seguinte, que Deus os trata como filhos. Então, só que nós estamos falando assim, deles da nação de Israel. É como Deus sempre tratando eles e tratando com eles como filhos. De forma que eles faziam muita coisa errada, mas Deus sempre, se havia arrependimento, se havia realmente uma compulsão do coração, Deus sempre estava pronto para perdoá-los, porque deles é a adoção de filhos. E a palavra de Deus também fala aqui que deles é a glória. Então Deus manifestou a sua glória a este povo. Então a sua glória foi manifestada de várias formas em relação para o povo de Israel. A sua glória é manifestada ali através do fogo, né? A glória dele é manifestada através da sarça ardente. A glória dele é manifestada ali no tabernáculo. A glória dele é manifestada lá no santuário, lá no templo de Salomão. A glória dele é manifestada na nuvem que ele cobria quando eles saíram do Egito, e a coluna de fogo. Então essa nuvem e essa coluna de fogo ficaram com eles durante 40 anos. A glória de Deus é manifestada entre eles, que eles viveram no deserto, uma terra inóspita, sem condições de vida, certo? E eles sempre tiveram água, sempre tiveram pão e até carne ali para comer. Então, Deus os abençoou de tal forma que este povo realmente viu a glória de Deus através de muitos milagres, através de muitas coisas que aconteceu no meio deles. Muito bem. Hoje nós vamos ver mais duas coisas. Hoje nós vamos ver aqui, deles são as alianças e deles é a lei. Então nós vamos ver essas duas coisas, deles é a aliança e deles é a lei. Então, os irmãos podem observar que a gente está indo bem devagar e porque ainda vai faltar muita coisa aqui. Então veja bem, o versículo 4, deles... Diz assim, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças e a lei. E depois nós temos que estudar, deles é o culto e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos nós, Deus bendito eternamente. Hoje vamos entrar nessa questão
dos quais é Cristo também. Mas quando nós estivermos estudando lá, a gente vai entrar mais em pormenores, mas nós não vamos estar citando isso, porque essa é a coisa mais gloriosa e está dentro dessa questão das alianças, certo? Então nós vamos estar vendo essas duas coisas hoje. Deles é a lei. Também nós vamos falar, porque ele usa aqui, deles é a dádiva da lei. Dádiva é como se fosse uma coisa boa que Deus deu. Deus deu a dádiva da lei para eles. Por que é chamado de dádiva? Então nós vamos ver agora há pouco. Tá bom? Então vamos, a primeira parte aqui deles são as alianças. Então a palavra que nós podemos ver aqui, a palavra concerto ou aliança é a mesma coisa, certo? Deles é o concerto. Tá? Na minha acho que está aqui, né? Deixa eu ver aqui. Deles são os israelitas, os quais é a adoção e a glória, deles são as alianças, mas tem alguma tradução que fala deles é o concerto, certo? A minha também está as alianças. Então, é a mesma coisa. Uma aliança, então, é algo que Deus faz a promessa. Nós vamos estar definindo isso aqui. Então, a palavra concerto ou aliança é empregada tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, nós vamos ver no Velho Testamento e nós vamos ver o emprego disso também no Novo Testamento. Então, aqui nós temos um versículo que fala assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios da carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui é aquela passagem que o pastor leu no início, Efésios capítulo 2, de 11 em diante. Então aqui está dizendo, naquele tempo está falando para os gentios. Então olha, as alianças a princípio foi dada para o povo de Israel, foi feita ao povo de Israel. Mas sempre nós vamos ver que sempre Deus visou todo mundo. Ele foi dado ao povo de Israel, deles é a aliança, quer dizer, deles o povo de Israel, os israelitas, deles é a aliança. E aqui Paulo está falando para os efésios que houve o tempo antes deles se converterem, antes deles serem salvos. Diz aqui a palavra de Deus que eles eram gentios na carne, eram circuncisos na carne, porque Paulo usa a palavra circuncisão não somente no sentido da carne, ele usa também a palavra circuncisão também no sentido circunciso do coração, certo? Sempre que a circuncisão é a carne do prepúcio, certo? Então é só o homem, só o menino, né, que era circuncidado, certo? No 8º dia, quando ele nascia, certo? Hoje é chamado de uma cirurgia de fimose, certo? Então essa cirurgia, que era feita no pênis da criança quando ele nascia ao 6º dia, então era característica do povo de Israel. Todo o povo de Israel era circuncidado. Só que depois ele é usado no sentido figurado, no sentido de que é circuncisão do coração. Precisa ser circunciso do coração. Porque a circuncisão era aquilo que o povo devia fazer como sinal de que eles eram o povo de Deus, certo? Então está falando aqui, olha, então eles eram gentios segundo a carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, então ele está falando literal, por mãos humanas, então está falando no sentido natural, então é chamado de circuncisão no sentido da carne. Naquele tempo estáveis sem Cristo, então separados da comunidade de Israel, essa era a situação dos gentios, certo? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças. Então, os gentios eram estranhos às alianças, não conhecia nada das alianças. As alianças não tinham nada a ver com eles, certo? Dos quais nós vamos estar falando. Estranhos às alianças da promessa, e veja a pior coisa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gentios eram todos os povos. Então, o único povo que tinha o privilégio de conhecer Deus, de ter o sinal de que ele é o povo de Deus,
de ter ser chamado de israelitas, né? De ter as alianças de Deus, de ter esperança de ter Deus no mundo, era o Deus verdadeiro, né? Porque eles outros tinham seus deuses, né? Era o povo de Israel, certo? Então, deles são as alianças. Então, mostrando a respeito do Velho Testamento. Então, olha, então podemos dizer, tanto no Velho Testamento, o apóstolo Paulo defende a mesma, ele quer que os efésios compreendam a grandeza do privilégio de serem cristãos. Porque agora, antes eles estavam separados dessas alianças, de todos aqueles daquelas bênçãos que pertenciam a Israel, mas agora que eles são cristãos, foram colocados como privilegiados e também fazendo parte daquela comunidade de Israel. Porque Deus fez daqueles dois povos um só. Esse é o argumento de Paulo, naquela passagem que foi lida lá a princípio. O argumento de Paulo, assim, havia uma separação entre gentios e judeus. Em Cristo, essa separação foi quebrada. Agora só existe um povo de Deus, que é o povo de Deus hoje, faz parte de todas as nações, todas as raças, tribos, não tem mais discriminação de nação. Todas as pessoas que vêm a Cristo, todo mundo, está aberto o Evangelho para todos, e não precisa do ato da circuncisão da carne, não é necessário. Paulo escreveu um livro só para falar que não é preciso mais circuncidar. Isso é livro de Gálatas, certo? Dentre outras coisas ele falou sobre isso, mas falou muito mais coisas ali no livro de Gálatas. Ok? Então lá no Velho Testamento, ele começa com as alianças, nós podemos ver. Então, e no Novo Testamento, todos passam a pertencer a esse grupo da Nova Aliança. Então, veja, vamos lá. A importância de estudar Romanos 9, e 4 e 5. Na verdade, nós precisamos compreender algumas passagens. Essa é a importância. Então, as passagens tais como Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Aqui nós já temos uma dica como é que é essa aliança, as alianças, por que ele fala no plural, mas nós precisamos entender depois por que ele fala as alianças, né? Mas está falando aqui da eterna aliança. Aqui ele está falando no singular, de uma aliança eterna, certo? Então, quando nós estamos estudando aqui em Hebreus, então ele fala que esse Deus da paz ressuscitou Jesus, tornou a trazer dentre os mortos, trouxe dele, ele se tornou o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então lembra quando nós participamos da ceia do Senhor, né? Tem uma das falas ali, ó. Este é o cálice da nova aliança no seu sangue, certo? Então, essa aliança que é feita no sangue de Cristo. Quando fala nova aqui, é porque está em Cristo agora, porque agora está incluído outras pessoas, mas vamos observar que é a mesma aliança que Deus fez lá com o povo de Israel. Também passagem como Gálatas 3,17, e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Então ele está dizendo o seguinte, a promessa antecede a lei, ou as alianças antecedem a lei, elas vêm antes da lei. Então, de modo que a lei, ela não invalida as promessas, certo? Então, quando vem a lei, e a lei ela foi dada de forma condicional, bênção e maldição, Deus colocou lá 2 montes, né? Monte Horebe e Monte Ebal, né? Acho que Monte Horebe e Monte Ebal.
Então, um representava a maldição, outro outra bênção. Então, Deus fala lá, olha, se você fizer isso, você vai bendito nisso, bendito naquilo. Mas se você não fizer isso, você vai ser maldito nisso, maldito naquilo, e assim por diante. Porque é bênção e maldição. Mas as alianças, as promessas, foram feitas antes disso. E a lei, ele tem um objetivo específico. Nós já estudamos isso quando estávamos estudando o capítulo 7. E antes Paulo falava disso também. Qual que é o objetivo da lei? É trazer o pleno conhecimento de quê? Do pecado. A lei veio o seguinte, o povo falou assim, não, nós vamos fazer isso. Deus falou assim, tá bom, vocês não vão fazer, eu sei disso. Mas eu quero provar para vocês se vocês não vão fazer. Porque vocês precisam do Cristo que eu estou prometendo ali. Então vocês não têm como cumprir a lei. Vocês não têm como fazer isso. Deus nunca teve como objetivo das pessoas serem salvas pela lei. Isso nunca estava no propósito de Deus. Entende? Então, lembra quando as pessoas sempre falavam que queriam uma coisa, Deus falava assim, ó, tudo bem, eu vou dar para vocês, mas vocês vão ter as consequências disso que eu vou dar para vocês. Lembra quando eles pediram um rei? Deus já descreveu tudo aquilo que o rei faria, né? Ele falou assim, olha, vocês estão aqui, ó, tudo que vocês têm é de vocês, mas agora vocês vão ter que sustentar o rei. Vocês vão ter que pagar imposto, certo? Vocês vão ter que fazer tudo, vocês vão ter que sustentar toda a máquina, a máquina do rei. E ficou oneroso, ficou caro, certo? E dependendo do rei, se ele era mais desonesto, mais não trazia retorno para o povo, ficava pior ainda, certo? Deus já alertou eles antes deles terem. Vocês vai ter, mas vocês querem um rei? Então toma aí um rei, certo? Porque Deus queria que ele reinasse sobre o povo de Israel. Eles simplesmente teriam juízes para julgar as causas, certo? Para ver se está fazendo as coisas certas ou não. Mas Deus seria o supremo juiz. Era um reino de sacerdotes. Esse reino de sacerdotes que ele tinha visto para o povo de Israel, e o povo de Israel logo rejeitou, é o que ele tem para a igreja. A igreja também, aquele versículo que fala que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, povo peculiar, e nós vamos ser um reino de sacerdotes, certo? Para com o Senhor. Então é isso que ele fala nesse sentido. Então, vamos prosseguir então. O que não é um conceito bíblico de concerto ou de aliança. Então, como é o casamento? Aqui você tem a figura de um casamento aqui. Você tem a aliança, né? Vocês têm a aliança. É um símbolo de um concerto. É um símbolo, é uma aliança. Ela chama aliança, né? Mas essa aliança do casamento, ela está mostrando que nós fizemos um compromisso. Um compromisso, eu fiz um compromisso com a minha esposa e a minha esposa fez um compromisso comigo. Você fez com seu esposo, com sua esposa, os jovens aqui um dia vão fazer com as suas futuras esposas, com os seus futuros maridos, né? Os jovens adolescentes também, tá? E vocês vão fazer uma aliança. Nessa aliança tem o quê? Olha, eu prometo fazer isso, prometo ser fiel, tal, e a outra pessoa tem o seu lado. Eu também prometo. Eu vou ser fiel. Quer dizer, na verdade é uma troca, certo? É uma barganha que eles fazem, né? É uma troca. Então lembra quando você faz uma catira, você faz uma troca de alguma coisa, certo? Geralmente você faz uma troca que ambos acham que estão ganhando, né? Então é nessa catira então que as pessoas fazem uma troca. Mas as pessoas quando faz aquilo estão fazendo um compromisso. Eu te dou isso, você me dá aquilo. É nesse sentido. Muitas pessoas então dizem que essa aliança é uma barganha, mas olha, não tem nada a ver. Não é barganha, certo? Então o que é então a aliança bíblica? Então
o que é uma aliança bíblica? É o ato da soberana graça de Deus. Então vamos entender o que a palavra de Deus está dizendo. É um ato da soberana graça de Deus. O que é soberana? O que é um soberano? O que era um rei soberano? Exato, era soberano, ele está acima de tudo, né? Então, às vezes a pessoa era absolutista, né? Ele mandava e desmandava. Porque o rei, vou falar de um rei soberano, nele se citava ali todos os 3 poderes que nós temos hoje. Ele era o juiz, ele era ele é aquele que fazia as leis e dependendo do tipo de reinado, né? Lá no reino da Pérsia já tinha as leis formadas, no Império Romano também já tinha, certo? Então, mas alguns reinos não, ele é o juiz, ele é o soberano, ele é que faz as leis e ele que faz cumprir as leis, então ele manda tudo. Esse aqui é o seguinte, soberania, certo? Deus, na sua soberania, tem o direito, que ele criou todas as coisas pertencem a ele, tudo é dele, tudo foi feito para ele, saiu dele e é para ele, então tudo pertence a ele, tem direito. Então não é uma questão que ele usurpou esse direito, então ele tem o direito, certo? Mas Deus, ele não é aquele tipo de juiz, aquele tipo de soberano injusto. Ele é um soberano amoroso. Ele é um soberano que ama os seus súditos, certo? Então, quando ele faz uma aliança com os seus súditos, ele faz aliança com eles, e ele sabe que os seus súditos não têm condições de fazer nada. Então, ele faz uma aliança e diz, olha, eu farei isso. Então, o ato da graça, soberana graça. Graça é favor imerecido. Então, imagina então um juiz, um Deus soberano, justo, bom, sem pecado, enquanto por outro lado lá temos um povo pecador, malfeitor e todos os tipos de pecado, né? Assassinos, estupradores, mentirosos, etc. e tal, do outro lado. E esse Deus santo, justo, bom, né? Aí ele faz uma aliança. Só que quando ele faz essa aliança com o seu povo, ele não tinha essas coisas, ele tinha também já a lei. Ele tinha a lei que ele tinha colocado para evitar exatamente esse tipo extremo de... Depois ele deu a lei, né? Não tinha ainda. Mas ele tinha essas coisas para evitar essas coisas extremas do pecado. Então, a princípio, então, ele faz a aliança com o seu povo embrionariamente. O que é? Não existia ainda a nação de Israel. Ele faz a promessa apenas para uma pessoa, que seria a nação de Israel. Seria o primeiro da nação. Então ele faz a promessa, ele faz a aliança com um homem, que é Abraão. Toda aquela nação estava em Abraão. Então, imagina você então, olha, tá só você, sua esposa. Deus fala assim, olha, a partir de agora eu vou te fazer uma grande nação. Você e sua esposa, certo? Mas minha esposa é estéril, não tem problema. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você vai ter um filho com ela. E daqui 400 anos ela vai ser uma grande nação. É o que aconteceu com Israel. 400 anos depois ela se tornou uma grande nação. Certo? Então é o ato soberano da graça de Deus. Então, o argumento de Paulo aqui, de Paulo lá em Atos, é que ele quer mostrar a soberania de Deus. Certo? Porque o capítulo 9 fala da soberania de Deus. Então ele quer mostrar a soberania de Deus, mas uma soberania graciosa. Certo? Então o que Deus faz? Ele se compromete a fazer determinadas coisas. Porque o que move Deus a fazer isso? Deus é movido por algo que ele viu em nós,
ou por algo que ele viu no povo de Israel? Não, foi a graça dele. Porque se ele tivesse olhado para aquilo que ele ia ver no povo de Israel, que era um povo de dura serviço, que ele se revelou para eles como Deus Todo-Poderoso, se revelou para eles como Deus Jeová, se revelou para eles como Deus Senhor dos Exércitos, enfim, ele se revelou, deu muitas coisas para eles. De repente, eles, ao invés de adorar somente Ele, de continuar Ele como seu único Deus, eles vão buscar outros deuses. Se Deus tivesse olhado para eles, Ele jamais teria feito uma aliança com eles. Mas Ele sabia sim, porque Ele é onisciente. Mas a sua aliança que Ele fez lá com Abraão foi baseado na sua soberania, mas também na sua graça, independente do que aquele povo iria fazer. Certo? Então, ele movido por algo, não foi movido por algo que ele viu, mas sim pela graça e amor eterno. Então, a aliança que Deus fez é algo que se acha inteira e única e exclusivamente do lado de Deus. Então, não havia como o homem fazer barganha. Certo? É claro que ele vai exigir uma contrapartida, certo? Mas ele vai, ao exigir essa contrapartida, para que realmente possa se realizar. Então, quando ele faz a primeira promessa, que nem foi ali uma aliança ainda, no capítulo 12, Deus chama Abraão, mas ele já promete coisa ali para Abraão, e lá, só no capítulo 15, que ele faz uma aliança, se interpõe com um juramento ali, então ele faz. Mas no capítulo 12 nós vemos aquela aliança já ali. Ele pegou e fala para Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que ele esperava de Abraão? A obediência, que ele saísse da parentela dele, saísse da terra dele, e fosse peregrinar onde Deus ia mostrar para ele. Se Abraão não tivesse feito isso, não existiria o povo de Israel. Então, Abraão simplesmente obedeceu. Então, a contrapartida que Deus espera é que, olha, eu vou fazer isso. E você vai fazer isso. Certo? Lá no capítulo 15 fala assim, e creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, essa questão da fé, ela é muito importante aqui nesse momento. Tá certo? Então, é exemplo de Deus, da aliança de Deus com Abraão. Então vamos lá, eu vou citar, na verdade, Hebreus 6, 13 a 18. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoarei e te multiplicarei, e assim, depois de esperar com paciência, obteve para Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. O juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então ele está aqui usando, o autor de Hebreus, está usando o exemplo de Abraão para dizer que Deus fez a promessa para ele e Deus jurou para ele. O povo de Israel conhecia a questão do juramento, eles juravam, o juramento era algo que eles empenhavam a palavra, eles sempre juravam por alguma coisa superior a eles. Diz que Deus fez aqui um juramento e jurou. Quem é superior a Deus? Ninguém. Então, por quem ele jurou? Por si mesmo. Jurou por si mesmo. Ele colocou lá o seu nome, a sua divindade. Se eu não cumprir isso, então, isso aqui não tem como ele não cumprir. Certo? Então, o que ele prometeu para o povo? Certo? Então, Deus
cumpriu, Deus prometeu a Abraão uma terra, Deus prometeu a Abraão uma genealogia, ou seja, muitos filhos, multiplicar uma nação. E Deus fez uma promessa mais além do que isso, que foi nele ser abençoado todas as famílias da terra. Certo? Mas uma coisa que é interessante nesse texto é o seguinte: por isso, diz que os homens juram por coisas superiores a eles, mas Deus se interpôs com juramento por ele mesmo. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento. Então, o que Deus quis mostrar para ele é o seguinte: olha, eu vou fazer isso, eu juro por mim mesmo que eu vou fazer isso. A imutabilidade do seu propósito. Então, Deus já tinha um propósito ali quando ele fez aquela aliança. Propósito eterno, aliança eterna, uma aliança para todos sempre. Ela vai se cumprir lá em Cristo. Não é uma aliança que vai acabar. Lembra que essa aliança não está condicionada à lei, não está condicionada a nada. Ela foi feita ao povo de Israel embrionariamente, foi feita para Abraão. Quando só existia um homem, só existia uma pessoa, duas, né? Abraão e Sara. Só existiam os dois, certo? Daquela nação. Tá certo? Então, mas Deus quis mostrar a firmeza da sua promessa, a firmeza, a imutabilidade do seu propósito, ter se interposto por juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, então Deus é imutável, certo? Sua promessa é imutável, sua aliança é imutável, mas as quais é impossível que Deus minta. Então, uma coisa que Deus não faz, Deus não mente, certo? Então, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de alcançar a esperança da proposta. Então, aí, essa aplicação aqui, Deus faz já para os cristãos, certo? Então, o que é uma aliança? Aliança é toda ela um ato soberano de Deus, e Ele quem diz o que vai fazer. Então, em segundo lugar, ele provém totalmente dele e em nenhum sentido depende de nós. Terceiro, o homem não impõe, não impõe termos ou condições. Só Deus. Deus é que nos impõe certas condições. Lembra? Abraão teve que sair da tua terra, certo? Então Deus impôs. A aliança pertence aos israelitas. Deus escolheu Israel e comprometeu-se com ele. Então, Deus se comprometeu com esse povo lá desde Abraão, mesmo antes de existir. Israel seria a nação de um Deus que queria usar eles como canal, queria levar a salvação a toda a humanidade. Então aqui eu errei aqui, né? Então seria a nação que Deus iria usar como canal, como um instrumento para levar a salvação a toda a humanidade. Deus queria que eles levassem, que servisse de modelo para todas as nações, certo? Mas isso não pode ser cumprido neles como modelo. Eles não serviram de modelo, eles não foram modelo, mas Deus já sabia disso. E Deus deu a lei exatamente para mostrar que eles pecadores igual todos os gentios. E Paulo provou isso ali no capítulo 11, no capítulo 1 ele fala para os gentios, e no capítulo 2 ele fala para os judeus, que tanto os judeus como os gentios pecaram. Todos pecaram, e quando ele fala todos, judeus e gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há homem que não peque. Por mais privilégio que Israel teve, ele só mostrou que eles realmente eram pecadores. Então, essa é a essência das alianças. No plural, por que está no plural? Porque ela foi repetida várias vezes, mas é uma só. Ela foi repetida para Abraão, depois para Isaac, depois Jacó, certo? Mais tarde ali foi repetida para Moisés, e sempre havia um acréscimo, né? Ali para Moisés acrescentou a lei, etc. Tal,
e depois para Davi, e acrescentou mais alguma coisa lá para Davi. Nós vamos estar vendo isso aqui. Mas é a mesma promessa, certo? Então a aliança, primeira aliança que tem ali, essa aliança aqui eu vou colocar ela, mas ela não tem nada a ver com o povo de Israel ainda. Mas é através de Noé que vem, né? Então antes do dilúvio, Deus falou para Noé: contigo estabelecerei o meu pacto, o meu concerto, a minha aliança. Pacto, concerto, aliança é a mesma coisa, tá? Contigo estabelecerei o meu pacto, entrarás tu, teus filhos, a tua mulher, as mulheres dos teus filhos. Então a raça humana viria através de Noé, certo? Porque ele destruiu todos os outros homens da raça humana. Depois do dilúvio, Deus fala com Noé: estabeleço o meu concerto com a vossa semente. Depois de vós, não destruirei mais a terra e colocarei o meu arco como sinal. Então aí Deus colocou o seu arco, é como aquele arco que a gente vê colorido, né, que a gente chama de arco-íris, né? É o pacto que Deus colocou lá para nós, eu não vou destruir mais a terra com o dilúvio. Então, esse pacto que Deus fez com Noé é um pacto geral para todas as nações, tanto gentias como também judeus. Tá? Deus não vai mais destruir a terra com água. O concerto com Abraão. Então, o que Deus prometeu para Abraão? Primeiro, Deus prometeu para ele uma terra, Gênesis 15, 18. Então, ele disse que iria dar a terra para ele. Mais tarde, Deus vai falando especificamente a terra que ele ia dar. Certo? Israel nunca, nem mesmo no tempo auge lá, que foi de Salomão, ele conseguiu possuir tudo aquilo que Deus havia prometido. Por isso eu creio que Deus vai voltar a reinar através do Senhor Jesus Cristo. Não é por isso, né? Isso e outras coisas mais, né? Mas porque não foi ainda cumprido essa questão da terra, certo? Eles nunca conseguiram possuir toda a dimensão da terra. Tem muitos países hoje que estão ali, pertencem a Israel. Então, promessas de uma terra, depois nós temos promessa de uma descendência. A palavra promete ali que ele seria pai de muitas nações. Está falando para Abraão. Ele seria pai de muitas nações. Então, Abraão teve Isaque, mas antes ele teve Ismael e depois ele teve filhos com Quetura. Depois que Sara morreu, ele teve outros filhos. Então, através dos seus filhos, ele teve várias nações procederam dele. A gente nem sabe quais nações que são, certo? Mas dele procedeu várias nações. A gente sabe porque uma nação, para perseverar, para saber toda a sua procedência, ela tem que estar registrado tudo, certo? Tem que estar o registro, tem que estar escrito. Israel teve esse critério de escrever, por isso que a gente sabe quem são. E lembra ali quando eles voltaram para a terra, depois que eles foram levados cativos para a Babilônia, quando eles voltaram e estavam querendo estabelecer o culto lá, e tinha que ser levita. Aqueles que não puderam provar que eram levitas foram excluídos. Então, todos tinham que provar que eram levitas para participar do culto, para liderar o culto, né, dizemos assim. Então eles tinham esse critério aqui de escrever tudo. Então, o povo tem que ter a sua história. Um povo que não tem história, ele logo está fadado a acabar. Então, tem que estar escrito, resgatar a história. O Brasil tem que resgatar a nossa história, certo? A nossa história verdadeira tem que ser resgatada. E eu gostaria até de recomendar vocês que vocês procurem ver aquelas coisas que o Brasil Paralelo está falando sobre a história do Brasil, porque aquilo é um resgate da história do Brasil. O Brasil teve seus heróis, certo? Mas não tem nada a ver com o que nós estamos falando, não. Mas só para uma dentro aqui, porque um país precisa de história e de seguir a história verdadeira. Muito bem. Em terceiro lugar, ele repete as mesmas promessas e acrescenta: na sua descendência, ou através da sua descendência, seriam benditas todas as famílias da terra.
Olha, bênção para todas as famílias da terra. Está vendo aqui? Desde o princípio lá, ó. Ele já tinha falado para Abraão lá no capítulo 12. E aqui, no capítulo 22, ele repete. Através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Para quem vai ser abençoado? Todas as famílias da terra, que todos os gentios, todos os outros povos. Como que isso é cumprido? Em Cristo. Certo? Os irmãos estão acompanhando, né? Tá certo, né? Muito bem. O conceito é repetido para Isaac, ali no versículo, capítulo 26, 3 e 4. A mesma coisa, terra, descendência e Cristo. É repetido também para Jacó, Gênesis 32, 27 a 30. Quando que acontece isso? Quando o nome de Jacó muda-se para Israel. Israel significa pai de muitas nações. E os irmãos podem observar o seguinte, que Deus começa a multiplicar foi depois de Jacó. Porque primeiro homem foi Abraão. Abraão, apesar de ter vários filhos, ele descartou todos. Não, só Isaac. Só através de Isaac. O Ismael não vai ser, os filhos de Quetura nenhum vai ser, só Isaac que eu vou estabelecer a minha aliança. Todos. Depois, ele faz a promessa para Isaac. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus descarta Esaú. Minha promessa não vai ficar com Esaú, minha promessa é para Jacó. Já antes dele nascer, falou assim, o mais novo, o mais velho servirá ao mais novo, certo? E apesar que Jacó fez toda aquela coisa para alcançar a bênção, mas Deus, ele não precisava fazer aquilo, mas que Deus já tinha prometido. Mas esse foi o caminho que ele escolheu, né? Mas com Jacó teve 12 filhos. Com quantas mulheres? 4 mulheres. Teve 12 filhos com 4 mulheres. Certo? E desses 12 filhos foi que Deus fez a nação de Israel. Certo? Ele não negou nenhum. Inclusive, 2 dessas mulheres eram servas. Então não podemos dizer, ele descartou lá Agar porque ele era serva. Não, ele descartou as servas de Raquel e nem as servas de Lia. É que as esposas legítimas dele eram Raquel e Lia, né? Então, ele não descartou as servas, que ele teve 2 filhos com uma das servas, mais 2 com outra, e mais 2 com Raquel, e 6 com Lia, certo? Muito bem. Mais tarde, Deus, então, faz uma aliança com Moisés. Foi dado a Moisés Êxodo 2, 24, e Êxodo 3, 16, e Êxodo 6, 2 a 7. Deus se revela como Deus, eu sou. Deus Todo-Poderoso. Nós estamos estudando sobre isso de manhã, né? Nós estudamos? Não, estudamos já, né? Deus, eu sou. O Deus que autoexistente, o Deus eterno. Então, Deus, nesse momento, lhes dá mandamentos, lhe dá aliança, lhe dá a lei, certo? Eu vou correr aqui, não vou me delongar mais desse aqui não, mas ele repete as promessas, só que aqui ele vai, aqui nesse momento, irmãos, vamos entender aqui, pois Jacó vai para o Egito com 70 pessoas lá, aí chega lá no Egito, eles vão ficar lá 430 anos, até que eles saem. 400 e tantos anos, né? Então, quando a promessa até ele sair do Egito, dá 430 anos. Então, a primeira promessa com Abraão, até ele sair do Egito, dá 430 anos, até chegar a lei, né? Então, quando eles saem do Egito, aí eles não são mais uma família. Aqui no caso, primeiro aqui para Abraão era uma só pessoa, Isaac era uma só pessoa, Jacó uma só pessoa, depois Jacó passa para os 12, era 12 tribos, dessas 12 tribos, agora não é mais uma só pessoa ou 12 pessoas. Quando ele sai do Egito, agora é uma nação. Já era uma nação,
Já está, então, aquilo que Deus fez a promessa embrionária para Abraão, se cumpre, agora agora eles já são uma nação. Então eles se multiplicaram, está vendo? Ó, genealogia. Deus multiplicou eles ali no Egito. Então faltava para ele dar a sua terra, a terra que ele prometeu. Então ele sai do Egito com Moisés e vai em direção à terra. E acontece várias coisas no deserto. Seria uma viagem lá de 13 dias, 30 dias no máximo, porque tinha crianças, tinha um gato que estavam levando, tudo. Mas uma viagem de 30 e poucos dias virou 40 anos por causa da desobediência dele. Então ficaram 40 anos rodeando ali no deserto. Mas Deus, na sua misericórdia, preservou eles ali. Então eles entram em Canaã, onde Deus tinha prometido. E ali eles guerreiam. Então eles guerreiam e tomam aquelas nações e entram para aquela terra e herdam aquela terra que Deus já tinha prometido para eles. Certo? Então aí eles passam a ser uma nação. Agora, então, esse mesmo exemplo de concerto ou de aliança é usado por Paulo. Então, Romanos 4, 16 e 17, Paulo argumenta que Abraão foi justificado pela fé. 4, 3 a 12. E ele recebeu o sinal da circuncisão. Veja bem que ele está colocando aqui, olha, Abraão, ele recebeu antes, ele recebeu a promessa, ele foi justificado antes de ser circuncidado. O argumento é isso. Antes de ter aquele sinal da circuncisão. Então ele foi salvo antes. Então é como se ele fosse um gentil. Esse aqui é um argumento para depois aceitar os gentios sem serem circuncidados. Uma pessoa pode ser circuncidada? Tranquilo, mas não como lei mais. Pode, se quiser pode. Não tem problema. Mas para você ser cristão não é necessário. Para você ser o povo de Deus não é necessário. Certo? Então, porque Abraão, aqui ele usa o argumento que Abraão foi justificado antes da circuncisão. Ele recebeu depois do sinal da circuncisão. Abraão foi justificado estando ainda na incircuncisão. Este é um sinal como um selo da justiça. Então Abraão se torna o pai de todos os que creem. É o argumento de Paulo ali no capítulo 4 de Romanos. Nós já passamos por ele, já estudamos isso aqui. Certo? A citação de Paulo em Gálatas 3,16. Então vamos lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como que falando de muitos, porém como de um só. E ao seu descendente que é Cristo. Gálatas 3,16. Aí, olha a importância das palavras e até do plural e do singular como Deus nas Escrituras. Certo? Isso aqui é uma questão de interpretação até das Escrituras. Paulo está interpretando, está falando assim, olha, lá estava no singular, então ele quer dizer isso. Então, por isso que a gente, vamos estudar a palavra? Tem que estudar nas suas minúcias, sim. Tem gente que não gosta, que a gente vai, quando vai estudar as palavras, né? Mas a interpretar, nosso método de estudo é histórico gramatical, que eu vou estudar as palavras, o significado delas. A lei não invalida a promessa, pois veio 430 anos depois da promessa. Então, depois de Abraão, 430 anos se passou. Então, o objetivo da lei são as transgressões para que o homem tenha pleno conhecimento do pecado. Já falamos sobre isso, vamos dar continuidade. A aliança com Davi também se cumpre em Cristo. Segundo Samuel 7, 8 a 17, a promessa de terra e de paz. Então, aqui é uma promessa, feita para Davi, é uma promessa de um reino eterno. A promessa feita para Davi é que a sua dinastia iria permanecer eternamente. Como que pode permanecer uma dinastia eterna? Somente se pode entender isso através de Cristo. Porque se a gente for olhar para o povo de Israel, eu não sei se o governante lá hoje, nem é rei, né? Mas o governante lá hoje, não sei se seria da tribo de Judá. Então, não sei se é hoje, mas
né? Mas esse cumprimento se vai dar em Cristo. Então Deus fez a promessa de um reino eterno ao seu descendente, que é o Cristo. Então ele faz essa promessa a Davi. Então, agora veja como ela acrescentou. Então, além da terra, que eles já estavam na terra, além da descendência, que eles já eram um grupo numeroso, aqui acrescenta o reinado, certo? Uma promessa perpétua, certo? Uma promessa de um reino eterno ao seu descendente. E o seu descendente está se referindo a Cristo. Então isso vai se cumprir em Cristo. Então a promessa também ele faz uma promessa de relação filial, né? Será como pai e filho. Então essa também é a promessa. E uma promessa de perpetuidade do reino, da mesma dinastia. Está certo? Então, vocês veem que os reinos de Israel do norte lá, que eles não passavam de 3, 4 gerações na mesma dinastia. Depois aquele reino terminava, entrava outro e era destruído, certo? Mas aqui de Israel, de Davi, está falando aqui uma promessa de perpetuidade. Outros textos. Então vamos. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aqui está em Lucas 11, 32. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ainda era promessa feita aqui para Maria, certo? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Certo? E Lucas 1, 69 e 70. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Lucas 69 e 70. Está vendo então que essas promessas se cumprem em Cristo? As alianças se cumprem em Cristo. Certo? Então, aqui então, só para nós entendermos, então todas as alianças se cumpriram em Cristo. Então vamos para a última parte lá, que é a dádiva da lei. Vou falar duas coisas, né? Então, é verdade que os judeus têm posse da lei, mas aqui Paulo usa o termo de dádiva da lei. A bênção da lei. A gente pensa, mas a lei não foi uma maldição para eles? Porque pela lei não tem um pleno conhecimento de pecado. Paulo não falou que a lei que era para a vida se tornou para a morte? Mas então Paulo está falando que a dádiva da lei foi dada para a nação de Israel. Então, na ocasião do recebimento da lei, Deus se aproximou de forma audível, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Deuteronômio 4:33. Então, veja, quando Deus fala com o seu povo, ele fala audivelmente. Ele usa intermediários, ele usa os mediadores, seria o caso de Moisés e outras pessoas por quem ele fala, depois usou os profetas, mas ele fala para eles audivelmente. E quando ele dá a lei para Moisés, foi algo glorioso, certo? Foi uma dádiva gloriosa, de modo que Moisés, quando saiu da presença de Deus, seu rosto resplandecia. Seu rosto estava brilhando. E diz que eles tiveram que pôr o véu para que o povo ficou com receio. Lá no 2 Coríntios vai explicar que, na verdade, ele colocou o véu para o povo não perceber que aquela glória se desvanecia, mas que a glória verdadeira é para aqueles que têm Cristo, que eles se renovam de glória em glória, certo? Na medida que a gente vai fazendo a vontade de Deus.
aqueles que vai cumprindo a vontade de Deus, eu vejo que a igreja hoje está bem afastada. A igreja, de modo geral, está bem afastada de Deus. Mas você, como parte da igreja, cabe a você fazer da sua vida algo que resplandece essa glória, de glória em glória. Se começar de 1, 2 ou 3 pessoas, Deus vai trazer avivamento para aquele grupo, para aquela igreja, porque assim como o pecado influencia, também a glória do Evangelho vai influenciar. A glória da entrega total e 100% vai influenciar. E logo um grupinho aqui de 10 pessoas, logo vai ser uma grande multidão. Porque se aquela evangelho que foi dado, a dádiva da lei foi dada para eles, trouxe glória, muito mais é glorioso a bênção do evangelho. Na verdade, diz aqui Hebreus 12, 21 a 24. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, do que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, só isso aqui daria uma pregação, mas vamos ver em linhas gerais, vamos ver o que está dizendo essa passagem. Primeiro, ele está comparando com a dádiva da lei, ou com o recebimento da lei. Diz a palavra de Deus que era um espetáculo horrível, certo? Que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Porque, na verdade, ele estava na presença do Deus vivo. Mas aí ele faz a comparação: mas vocês têm chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia. Assembleia quer dizer o quê? Igreja. Universal quer dizer o quê? Igreja, né? Também, né? É universal, católica, universal, única. Não, única não é. É única, na verdade, para todos, né? Uma igreja de todos, uma só igreja para todos. É isso aqui. Essa foi a pretensão da igreja início. Por isso que ela é chamada lá no início lá de igreja católica, mas católica no sentido de universal. Era para ser uma só igreja. Mas depois ela dividiu. Já foi dividindo, até que hoje você encontra uma igreja diferente em cada esquina. Todas chamadas cristãs. Mas essa igreja que é verdadeiramente igreja, que hoje tem muita gente nas igrejas que nem são salvos. Mas essa igreja, ela está rolada, o rol de membros está onde? Nos céus. Certo? Tem pessoas que já estão lá, certo? Ainda estão num estado intermediário, né, porque não têm seus corpos, mas estão lá. Aqueles que partiram em Cristo. Já fazem parte daquela igreja lá. Essa é a verdadeira igreja universal. Essa é a verdadeira igreja católica. Certo? Todo mundo entende o que eu estou dizendo? Certo? Então é uma igreja única. Mas essa igreja única não se vai fazer aqui na terra. Tem muita gente que fala assim: não, temos que ter o ecumenismo. Vamos unir com todas as igrejas, vamos ser uma igreja única. Tem jeito de você chegar num acordo com todo mundo? Não tem. Eu aceito uma igreja única? Tá, aceitamos. Então que todos sejam creem que nem nós. Mas você não vai convencer todo mundo. Então não tem como. Agora, quando chegar lá nos céus, você vai falar assim: eu sinto muito, senhor presbiteriano, o batismo não era por aspersão, não. Eu estou puxando sardinha para nós, né, gente? Eu sinto muito, senhor presbiteriano. Aqui a
Você pode perceber que teve um milênio, né? O presbiteriano vai falar o contrário de mim, né? Ele vai falar, sinto muito batista. Não é assim. Mas lá nós vamos saber. Se estivermos errados, tudo bem, nós vamos estar lá. Né? Quem tiver certo, amém. Mas aqui não tem como você chegar num acordo. Mas graças a Deus que tem irmãos de todas as denominações. Bom, todas as denominações que estão pregando o evangelho. E eu vou dizer assim, olha, pelo que eu já ouvi, às vezes pessoas, mesmo que estão em alguma seita, se eles pegam as escrituras, aquela seita tem a Bíblia, eles vão ler aquelas escrituras sem aquela coisa do que é ensinado para eles, se ele vai lá estudar a escritura, Deus pode fazer ele se converter. Né? E a pessoa pode se converter ali naquela igreja, e depois ela vai descobrir que não dá para ficar lá. Sabe? Porque tudo está contradizendo o que diz a Bíblia. Mas a pessoa pode se converter. Então pode ser que tenha pessoas em várias outras denominações, mesmo algumas seitas. Porque se eles usam a palavra de Deus precisa, para a salvação precisa da palavra e da ação do Espírito Santo. Certo? Então, ali está sendo arrolada esta igreja lá nos céus. Certo? Arrolado nos céus. Então, a Deus, o juiz de todos e aos espíritos justos aperfeiçoados. Então, todos os justos. A Jesus, o mediador dessa nova aliança. Então, Jesus é esse mediador dessa nova aliança. Então, essa aliança que foi feita no seu sangue. Então, como se cumpriu plenamente aquela aliança que Deus fez, aquela última parte lá de em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são benditas somente através da aliança no seu sangue. Somente através do seu sangue, do sangue do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então aqui ele chama ao sangue da aspersão. Agora falando, está vendo? É aspersão. Eu não vou entrar no detalhe, porque isso aqui o tempo já foi embora, então não vou entrar aqui agora. Que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Certo? Então é isso, meus irmãos. Então, ao povo de Israel pertence a dádiva da lei e pertence também às alianças. Mas essas alianças são eternas. A nós também foi dada. A lei também foi dada a nós no sentido de que nós precisamos da lei para termos o pleno conhecimento do pecado. O Velho Testamento, irmãos, também pertence à igreja. Nós precisamos do Velho Testamento. Então, nós não podemos... a igreja não sobrevive só com o Novo Testamento. Precisamos dos dois testamentos, tá? Porque um explica o outro, um completa o outro. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós temos mais um hino, né? Amém, irmãos? Pensando dessa forma, né? Pelo que o Senhor Jesus Cristo fez conosco as alianças que Deus tem trabalhado, nós precisamos... Acontece. Nós podemos lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, vamos cantar esse cântico. Nada pode nos separar. Teu amor